Olá amiga ou amigo, aqui estamos mais uma vez para este encontro semanal onde abordaremos um tema baseado na Palavra de Deus. Eu convido-te a que partilhes este vídeo, se me estás a ver no Facebook ou no YouTube, com os teus amigos, ou então que divulgues o link da Rádio Tranquilidade, se estás a ouvir, de maneira que as pessoas possam receber também. Aproveito a oportunidade para te pedir que faças gosto nos nossos canais, pois assim ajudarás a Palavra de Deus a chegar a mais pessoas. Como dissemos a semana passada, e ao longo destes 3 meses nós iremos falar sobre descanso. Vivemos numa sociedade onde a nossa vida quase se rege ao mesmo ritmo que a tecnologia que temos ao nosso dispor. Ao invés de tirarmos partido das facilidades que ela nos traz para podermos ter uma vida mais tranquila, muitas vezes acabamos por nos deixar enredar por ela e perdemos tempo em coisas que não interessam. Ou então, aproveitando para fazer mais coisas e consumindo o nosso tempo. Ao falarmos de descanso, podemos dizer que existem 3 tipos de descanso: o físico, o emocional e o espiritual. Todos eles interligados e influenciando-se uns aos outros. Esta semana iremos ver alguns exemplos que nos mostram exatamente isto. O texto base da nossa lição desta semana vem em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 11, e diz-nos como esses exemplos são lições para cada um de nós. Diz no capítulo 10 e no versículo 11 de 1 Coríntios: estas coisas aconteceram-lhes a eles para servirem de exemplo e foram escritas como aviso para nós que vivemos nestes últimos tempos. Este é exatamente o papel da história bíblica: aprendermos com os acertos para podermos seguir esse exemplo e olhar para os erros para os evitar. O tema base do nosso estudo é a inquietação gerada pela falta de descanso. E o exemplo do passado é parte da história do êxodo dos israelitas desde a saída do Egito até à terra de Canaã. Os descendentes de Jacó, neto de Abraão, como vimos no trimestre passado, tinham vivido no Egito durante 400 anos. Durante uma parte do tempo eles foram tratados como convidados de Faraó, mas algumas vezes, portanto, algumas dezenas de anos mais tarde, essa situação inverteu-se e eles passaram a ser escravos, acabaram por ser escravizados. Como relata o livro de Êxodo, foram libertados por Deus, que usou Moisés, um israelita que tinha sido criado no palácio de Faraó, para os levar nessa jornada rumo à terra que Deus tinha prometido a Abraão. No capítulo 12 de Êxodo, no versículo 37, diz-nos assim a respeito dos israelitas que saíram do Egito. Os israelitas saíram da cidade de Ramsés e foram a pé até Sucote. Eram cerca de 600 mil homens, sem contar as crianças. Ou seja, se considerarmos as mulheres e as crianças e os estrangeiros e egípcios que se juntaram a eles, podemos dizer que estariam ali cerca de 2,5 milhões de pessoas, mais ou menos. Vê o que diz o versículo 38. Além disso, com eles ia muita outra gente e levaram grandes rebanhos e manadas de gado. Agora imagina, mais de 2.500 pessoas, das mais variadas idades, a pé, provavelmente com poucas carroças para carregar os bens, carregados de todos os bens possíveis que tiraram das suas casas no Egito, ainda acompanhados de gado numa jornada através do deserto. O stress começa logo nos primeiros dias da viagem, pois os egípcios arrependeram-se de os ter deixado sair e vão no seu encalço para os trazer de volta. O caminho indicado por Deus a Moisés era em direção ao Mar Vermelho que teriam de atravessar. E eles não sabem como vão atravessar o Mar Vermelho. E logo aí começam as reclamações geradas pelo stress, pelo cansaço e pelo medo. Este clima vai ser constante ao longo desta viagem, que inicialmente estava prevista para cerca de 40 dias, mas que acabou por durar 40 anos, fruto da rebeldia daquele povo. E esta mesma situação de inquietação e rebeldia vai estar presente nos diversos episódios que são relatados
nos livros de Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. O primeiro episódio que a nossa lição traz tem a ver com alimentação. Deus tinha-lhes proporcionado um tipo de alimento, o maná, que caía milagrosa e religiosamente de domingo a sexta-feira durante a noite e que eles podiam recolher logo pela manhã e cozinhar do modo que lhes agradasse. Mas isso não lhes chegava. Vejamos o que acontece e está descrito no livro de Números, no capítulo 11 e nos versículos 4 e 5. Um dia, o grande número de estrangeiros que ia no meio dos israelitas começou a sentir vontade de comer carne e os próprios israelitas começaram a lamentar-se também desta maneira: quem nos dera comer carne? No versículo 5, que saudade da comida do Egito, peixe de graça, pepinos, melões, alhos porros, cebolas e alhos. Já te aconteceu estares a viajar com crianças, por exemplo, no carro, e elas começarem a ficar com fome? Quando é que chegamos? Quando é que paramos? Estou com fome? Nunca mais chegamos? Estou tão cansado de aqui estar. Parece que esta era a atitude daquelas pessoas. O cansaço da viagem, a inquietação gerada pelo medo de serem atacados, a inquietação gerada pelo medo de que o alimento miraculoso lhes faltasse, a inquietação gerada pelo nunca mais chegamos. O segundo episódio tem aparentemente, a ver com a nacionalidade da mulher de Moisés. Tal como disse atrás, Moisés foi criado no palácio de Faraó, mas aos 40 anos teve de fugir do Egito por ter morto um egípcio que maltratava um israelita. Durante 40 anos, até ser chamado por Deus, ele viveu junto dos midianitas, um outro povo, tendo casado com a filha do seu patrão, ele mesmo, o patrão, o midianita. Vejamos o que diz Números no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. No capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Moisés tinha casado com uma mulher de Cush, mas Míriam e Arão criticaram-no por ter casado com aquela mulher. No versículo 2 diziam eles: será que o Senhor só falou a Moisés, não falou conosco também? E o Senhor ouviu estas críticas. O que temos aqui, na realidade, é uma atitude de inveja relativamente à liderança de Moisés, sendo esta colocada em causa pelos seus dois irmãos, Míriam e Arão. Eles tinham inveja pelo facto de Deus se revelar a Moisés e não se revelar a eles. Com a atitude que eles tinham, como é que Deus poderia revelar-se a eles? O terceiro episódio refere-se com o relatório apresentado pelos espias que tinham ido ver a terra de Canaã, como preparação para a sua tomada. O relatório dos 10 espias gerou naquele povo cansado uma situação de insatisfação. Vejamos o que diz o capítulo 13 e o versículo 32. E começaram a dizer aos israelitas que a terra que tinham ido explorar não tinha interesse. Percorremos e exploramos essa terra. É uma terra que devora aqueles que lá habitam. Todos os homens que lá vimos eram muito altos. Apesar da descrição da produtividade da terra e da amostra de frutos que eles tinham trazido, estes 10 espias apresentam um relatório negativo e assustador que gera nos israelitas medo e insegurança. O último episódio vem na sequência deste que acabamos de ver e tem a ver com uma desobediência desafiante a uma ordem do Senhor, pois Deus tinha ordenado que, fruto da descrença da ajuda de Deus em tomar a terra de Canaã, eles voltassem para trás. Mas com algum arrependimento pela atitude anterior, eles resolvem, mesmo assim, avançar para a tomada de Canaã, desobedecendo à ordem de Deus. Vamos ver o que dizem os versos 41 e 42 do capítulo 14 de Números. Diz no versículo 41, Moisés replicou: por que é que querem desobedecer às ordens do Senhor? E isto não vai dar bom resultado. E depois no versículo 42, não vão. O Senhor não está do vosso lado e vão ser derrotados pelo inimigo. Como dissemos no início, os 3 tipos de cansaço físico,
emocional e espiritual estão interligados. Mas, ao olharmos para alguns daqueles israelitas que estavam sujeitos ao mesmo tipo de cansaço do caminhar no deserto, de comer sempre a mesma comida, de ter um dirigente escolhido por Deus, que viram a terra de Canaã com outros olhos, nós notamos a diferença que faz não estar cansado de uma relação com Deus. Estou a falar de Josué e Caleb e do próprio Moisés. Todos eles viviam nas mesmas condições que os outros israelitas. Todos eles viram a paciência de Deus com os seus concidadãos. Deus dar codornizes quando pediram carne, como Miriam e Arão ficaram leprosos ao desafiarem a direção de Deus e depois foram curados, como viram que com o Senhor poderiam derrotar gigantes, os gigantes de Canaã, como não foram combater os cananeus e a sua vida foi poupada. Sim, amigo, a diferença está na relação com Deus, em não baixar os braços na nossa espiritualidade. Essa espiritualidade levou a que Moisés fosse, como dizem os versículos, o verso 3 do capítulo 12 de Moisés, diz assim: ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Esta maneira como Moisés era considerado aos olhos de Deus. Essa mesma relação com Deus fez com que Moisés se colocasse entre Deus e o povo, impedindo de os destruir e de suscitar um novo povo escolhido a partir da sua própria descendência, solicitando o perdão de Deus para o povo. Diz o verso 9 do capítulo 14 de Números: perdoa, por favor, as culpas deste povo, pela tua imensa bondade, como lhes tens perdoado desde que saiu do Egito até hoje. O que nós vimos na atitude destes israelitas, a inquietação e revolta causados pelo cansaço, pelo medo, pela insegurança, resultam da sua falta de fé e confiança em Deus. Durante os anos de escravidão tinham perdido a relação com Deus e a perda desta relação causou moça naquele povo. Rapidamente se esqueceram da forma miraculosa como Deus se tinha manifestado no Egito com as pragas que assolaram os egípcios e não tocaram nenhum deles, vendo como Deus destruiu o exército de Faraó quando eles saíram do Egito, como lhes abriu o mar vermelho, como lhes deu maná, como as suas roupas e calçados não se estragavam ao longo da caminhada pelo deserto. Sim, amiga ou amigo, o segredo está na nossa vida espiritual, no acreditar em Deus e no colocar em prática a sua vontade em todos, repito, todos os aspectos da nossa vida. Este foi o segredo de Moisés, este foi o segredo de Caleb, este foi o segredo de Josué. Este pode ser o teu segredo nesta sociedade que quase nos absorve 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana. Exatamente para acompanhar o estudo desta lição ao longo destes 3 meses, eu quero oferecer também a quem não tenha este livro, um livro próprio para os nossos tempos, A Grande Esperança. Se não tens esse livro, envia-me uma mensagem privada com a tua morada completa, o nome da rua, o código postal e gratuitamente e com todo o prazer eu posso enviar-te este livro que de certeza absoluta será um conforto, será uma esperança, será uma ajuda para a tua vida pessoal e para a tua vida devocional. Pai nosso que estás nos céus, todos nós temos inquietações, todos nós temos preocupações, mas todos nós podemos olhar para as Sagradas Escrituras e ver estes exemplos do passado, destes homens como Moisés, como Caleb, como Josué, e como foi importante a sua relação contigo. Ajuda-nos a ter esta mesma relação para que nós, do mesmo modo, possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia, o stress do dia a dia, olhando, segurando na tua mão, com a esperança de que tu nos ajudarás a ultrapassar tudo, mas tudo mesmo na nossa vida. No nome santo de Jesus, te agradecemos desde já responderes à nossa oração. Amém. Um abraço e para a semana encontramos-nos aqui novamente para estudar mais um tema e o tema desta semana tem as raízes da inquietação.
Esta semana falámos sobre a inquietação daquele povo. Para a semana vamos ver o que está na origem da inquietação da nossa vida. Um abraço e até lá.